Ah, professor, então o melhor é não prender. Não. Cuidado, é muito bom, não é? Você tem uma responsabilidade, aí você quer sair da responsabilidade, Fabiano, não agindo. Se omitindo é pior ainda. Você nem pode agir com excesso, não pode prender indevidamente, e nem pode deixar de prender. O equilíbrio e a ponderação é o importante. Por isso, depois desse introito, eu vou aqui pincelando com vocês o que eu falei para me chegar no momento que eu desejo. Pessoal, com toda essa discussão, a gente percebe que hoje o processo penal como um todo, a partir dessa constitucionalização do direito processual, o que é isso, professor? É a entrada, é a contaminação. Eu sei que você está com sono, meu amiguinho. É a contaminação dos valores constitucionais em todos os ramos do direito, em especial do processual. Como imaginar que o processo penal brasileiro, que mexe com a liberdade das pessoas, um dos bens mais valiosos do cidadão, ele não vai cumprir o processo penal, os direitos e garantias. Há quem pense ainda. Agora, não é uma atividade fácil. Por isso que a gente tem que entender tudo isso a partir desse modelo constitucional de processo penal. Tá? E esse modelo tem como vetor nessa atividade, doutor Fabiano, a chamada presunção de não culpabilidade. E que tem vários princípios constitucionais que torneiam, que não vem o caso aqui eu enfrentá-los, por questão do tempo. E aí, como é que a gente vai compatibilizar tudo isso? Principalmente a ideia da presunção de não culpabilidade, que para mim é o vetor epistemológico da análise das prisões processuais no país. Inclusive, ratificado pela lei nova de 2011. Como é que a gente faz? Entre a colisão normal, não tem como não ter essa colisão. Em todo e qualquer caso, eu tenho essa colisão. E essa colisão, nunca eu vou poder escolher, não. Que colisão é essa? Entre o interesse coletivo que existe, de assegurar, me perdoe a redundância, segurança pública, de combater a violência, de botar os bandidos na cadeia, principalmente os bandidos de colarinho branco, os cabras que roubam o dinheiro público, que tira realmente o dinheiro da boca dos pobres. Me perdoe, não estou querendo fazer média não, mas a corrupção talvez seja o grande crime nesse país. A gente tem que combater tudo isso, tem que ser duro, tem. E aí a Polícia Federal, não estou querendo fazer média não, tem feito um grande trabalho, mas ela tem que estar ligada numa coisa bem básica, porque isso é nosso. Quem não gosta, quem não entende, quem não compreende isso, só tem uma situação, me perdoe, não fique com raiva de mim não, se mudar do país, porque a Constituição é clara. A Constituição é clara, nós temos que respeitar o direito e garantia fundamental como regra geral de responder ao processo de liberdade. Eu não posso esquecer isso, doutor Fabiano. Eu não posso esquecer. A regra geral é essa. Passe, meu amigo aí. A regra geral é essa. Não posso esquecer. Isso é bem básico mesmo. Ou seja, o que significa? Ah, está aqui comigo. Significa dizer, pessoal, se eu conseguir apertar isso aqui, isso é muito difícil para mim. Ah, consegui. É porque eu tenho dois, viu? Eu tenho um bichinho do meu laser e tenho outro. É muita instrumentária, né, para poder passar esse negócio. Está muito complicado esse negócio. Então, pessoal, vejam, como é que a gente faz? Só tem uma saída, com todo respeito. Não existe receita de bolo. É porque nós que estudamos o direito, pessoal, sabe o que a gente quer? A gente quer regra para tudo. Não, com todo respeito. Tem que ter regra para me saber quando é o caso que eu faço assim, quando é que eu faço assado. Não existe, pessoal. Não dá para criar regra igual receita de bolo num negócio desse, não. Eu estou trabalhando com valores constitucionais que são protegidos e que devem ser analisados a partir de cada caso. A argumentação a partir do caso concreto, para eu verificar se eu tenho que dar vamos dizer, um prestígio maior ao interesse coletivo ou, em específico, ao direito e garantia fundamental. Eu não posso aqui me debruçar sobre isso, tá? Mas no meu livro Processo Constitucional eu falo um pouquinho sobre esse cotejo entre regras e princípios, e principalmente entre princípios, que aqui a gente se aplica como uma luva. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Justificar de forma plausível a indispensabilidade da prisão. E isso faz com que haja uma atuação judicial mais ativa. Agora, qual é o grande problema? Como ter uma atuação mais ativa?
Já vai namorar agora, homem? Segura esse negócio, rapaz. Preste atenção, a matéria é importante, mas tá até caindo na OAB agora, viu? Se lascou aí. Então vejam, né? Veja comigo aqui, só para relaxar. Veja aqui comigo. Pessoal, agora vocês sabem que o direito de ir e vir de vocês está cerceado, né? Se pensar em sair, eu falo. Viu? Eu estou vigiando aqui. Eu estou vigiando. Nem pensa em sair que eu falo. E eu falo de tudo. Pensa num cara. Mas depois eu falo bem, viu? Tá bom? Qualquer coisa eu indenizo com um livro. Não tem importância, né? A gente negocia tudo aqui, Fabiano. Não tem jeito. Então, vejam. Qual a complicação? Como atuar mais ativamente? Como atuar realmente para analisar essas peculiaridades, para justificar em concreto a necessidade e a adequação da prisão? Como fazer isso sem se imiscuir no mérito? Não é fácil, não. É difícil, pessoal. Realmente é difícil. Porque não se pode ter toque meritório. Sob pena de eu pré-julgar. Como é que eu vou falar algo sobre o que ainda está sendo apurado, doutor Fabiano? Como? Como é que eu vou fazer isso? Principalmente o juiz. Como? Não é fácil, pessoal. Principalmente quando eu analiso a chamada garantia da ordem pública. Ou ordem econômica nos crimes contra a ordem financeira. Não é fácil. Realmente não é fácil. E aí é que é o grande problema. Tanto da doutrina quanto da jurisprudência. Mas é um dever do juiz. Por isso que no novo CPP, aí vocês pegam para estudar em casa, uma das figuras mais interessantes que estão sendo estudadas e que talvez seja o problema de estar demorando tanto, viu? O CPP. Por que o CPC passou muito, Miro, na frente? Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque está se prevendo no CPP uma figura que é muito cara em termos financeiros, que é a história do juiz das garantias. O juiz das garantias vai ser aquele juiz que vai ficar analisando toda essa situação da necessidade ou não de se prender antes do processo, assegurando a todo cidadão o direito e garantia fundamental de responder ao processo de liberdade, de assegurar as garantias constitucionais processuais do cidadão. Quem quiser saber, sem querer fazer propaganda, já fazendo, no meu livro, trago tudo bonitinho. Tem que fazer, ajuda o Evalzinho, rapaz. Vocês só querem comprar livro de fora. Eu sou de editora de fora também, viu? As editoras de fora também gostam do Evalzinho, viu? Tudo é editora de fora. Então, veja aqui comigo, pessoal. Como esse juiz das garantias é o juiz que vai ficar controlando essa atividade inicial, Fabiano. E isso gera, evidentemente, um gasto. Porque além dos juízes que vão analisar o mérito, você vai ter o juiz das garantias. E justamente, sabe por quê? E aqui eu vou dizer para vocês, sabe por quê? Porque nós vamos ver até o final isso. Olha, impressionante a evolução nos últimos 10 anos da jurisprudência a determinar indenizações dos estados e da União com relação à prisão processual indevida. Então você, quando instituir o juiz das garantias, ele vai estar mais ligado ao risco de se ter uma prisão que não respeite as garantias constitucionais processuais é menor. Não vai acabar por total o problema, mas vai melhorar muito. Por quê? Porque, com todo respeito, às vezes a gente não se toca que a regra é responder ao processo de liberdade. Pode ter exceção? Claro, pessoal. Inclusive, se a gente analisar bem, a própria Constituição, ela própria excepciona. Ela dá casos concretos excepcionando. E a própria abertura dela. Agora, qual é o grande detalhe? Aqui é que está o problema. E aí eu deixo com letras garrafais para você e faço referência. A prisão processual, professor Fabiano Miro, não pode ter nunca caráter de antecipação de pena. Não pode, amigo. Isso é um absurdo. Ah, professor, o senhor está dizendo tão bonito, foi o senhor que inventou. Foi não, amiguinho. Inclusive essa história de dizer que ninguém inventa nada. Aqui, a gente tem que se espelhar, goste ou não goste de vocês, no que diz o Supremo Tribunal Federal. O que é constitucional não sou o que eu digo, não. É o que o Supremo Tribunal Federal diz. O Supremo já disse N vezes. Inclusive, a própria Lei 12.403 só faz ratificar.
Não se pode dar satisfatividade, nem mesmo a fática, como tem no processo civil, à prisão. Não se pode. A famosa antecipação dos efeitos práticos da tutela. Bonito o nome. Ixi Maria, que nome bonito. Verdade. Do 273 do CPC atual. Eu não posso nem sonhar. Não há plausibilidade jurídica para eu dar satisfação fática. Jurídica nem pensar, jurídica só vem com sentença. Dentro do processo penal isso não existe. A prisão, ela só pode ocorrer antes da sentença condenatória transitada em julgado, e tão somente quando se justificar em concreto a necessidade e a adequação para a chamada referibilidade processual. A chamada administração da justiça. Eu tenho que provar a utilidade, a necessidade para a eficácia da própria atividade jurisdicional. Se eu não prender agora esse cidadão, eu tenho elementos concretos que ele vai fugir. Eu tenho elementos concretos que ele vai tumultuar a investigação criminal. Ele está ameaçando as testemunhas. Ele vai voltar a delinquir. Eu tenho realmente situações concretas. Inclusive, semana passada ele fez a mesma coisa. Eu tenho que trazer elementos, e com todo respeito. Não dá para se criar isso antes do fato. O fato acontece, o juiz analisa, o delegado analisa primeiro, o Ministério Público analisa, e o juiz vai realmente fazer esse sopesamento em cada situação. Pessoal, isso é elementar, mas às vezes é esquecido. Com todo respeito, sabe o que a gente vê? Um conjunto de modelos na prática, com todo respeito a meus colegas juízes, às vezes aos delegados e promotores. A gente vê modelos e a gente quer trabalhar em cima de modelos Ctrl-C, Ctrl-V e sair prendendo todo mundo e às vezes até soltando. Não é assim, pessoal. Isso gera um problema grande. E você sabe, Fabiano, o quão problema é grande nesse sentido. Então, pessoal, as espécies de prisão, eu até já falei para vocês, eu aqui me antecipei. E qual é o grande trunfo de tudo isso? É o problema da lentidão. Se o processo não fosse tão moroso, ninguém tinha esse problema. Por quê? Porque não dava tempo de haver risco para a ineficácia da atividade jurisdicional. Não dava tempo. Eu não precisaria da prisão. Eu agiria rápido. Mas, pessoal, o processo, ele não existe sem o tempo. Não existe processo sem tempo. Que loucura é essa? E não é o tempo moroso, não. Eu sei que tem alguns processos penais que, pelo amor de Deus, 10, 15 anos. Eu não estou falando desse, não. Eu posso ter um processo penal de 60 dias, que é um prazo fantástico para eu encerrar. E tem alguns colegas meus que têm conseguido encerrar processos penais, réu preso com 60 dias, que há necessidade de prisão mesmo com prazo de 60 dias. Então, não é em si o tempo, é justamente as peculiaridades de cada caso. A situação em concreto, que faz com que haja necessidade da prisão. Se não houver, essa prisão pode ser considerada indevida e isso vai gerar uma indenização. Então, pessoal, essa vedação da satisfatividade eu já falei, e toda prisão provisória como instrumento de cautela. Tanto é verdade que a lei 12.403 fala claramente isso agora. Precisa a lei, né? Impressionante. Nós vivemos num país que precisa a lei dizer as coisas. O problema é grande, não precisa, pessoal, a lei dizer. Está claro que toda prisão antes da sentença condenatória transitada e julgada tem que ter a cautelaridade. E mais, nós temos que analisar, e a lei também traz, a lei nova, a chamada proporcionalidade da prisão cautelar. Relação de custo-benefício. Às vezes é bem melhor ficar solto. E aí, eu me lembro muito da questão da prisão temporária. Prisão temporária, com todo o respeito que eu tenho, ela gera alguns problemas grandes. Por quê? Quando você não prende, pessoal, é uma beleza para a polícia. Ela investiga sem ter que abrir nada para ninguém, sem que dê satisfação a ninguém. A ninguém. O máximo que ela faz ali é um bate-papo com a autoridade judicial, unilateral, na tranquilidade, sem pressão de ninguém. Na hora que ela prende, a pressão de todo mundo. Primeiro, com todo respeito a quem pensa em contrário. Não existe sigilo para o preso. Que loucura é essa? Sigilo? Não, para o preso não. E seu advogado, com todo respeito, não existe.
O preso tem o direito de saber qual é a acusação que tem contra ele. Quais são as investigações que estão sendo feitas. O que é que de concreto tem. Por isso que eu, com todo respeito, na minha atividade como juiz, toda vez que o delegado vem conversar comigo, eu digo, doutor, o senhor tem certeza? Porque a investigação está tão boa aqui, o senhor está colhendo aqui elementos interessantes, não posso fazer pré-julgamento. Quando a gente prender, tudo isso vai ser aberto. Por mais que eu decrete o sigilo da investigação, eu decreto para os terceiros. Para ele, não. Então, nós temos que ter, pessoal, cautela. Para que prender desnecessariamente? Ah, não, é bom. Clamor social, vamos prender. Vamos botar algema. Para que, às vezes, uma ignorância. Com todo respeito. E, às vezes, dá problema. Faz aquele clamor, toda aquela mediatização. Ixi, Maria, babá. Quando dá 2, 3 meses, não tem elemento nenhum concreto. E aí? E aí o problema? Nós temos vários casos no Brasil que estão para ser julgados de indenizações milionárias que eu tenho certeza que o poder público vai pagar. Fora as que já pagou. Fora as que já pagou. Pessoal, cautela, equilíbrio. Prender só quando extremamente necessário. Exceção. Agora, ser duro. Por incrível que pareça, eu tenho essa visão. Modéstia à parte, está em livro, escrito. Algumas pessoas me criticaram muito. Mas pense como eu sou prendedorzinho que é danado. Vez por outra eu estou nos plantões. E agora no meu estado e no Brasil inteiro tem plantão noturno. Noturno. É difícil, doutor, eu soltar alguém, só acredita, mesmo com essa visão. Mas por quê? Porque eu trabalho em concreto. Agora, se o delegado do Ministério Público não faz a parte dele, principalmente o Ministério Público, na hora que é preso, tem que estar do lado do juiz, com mais importância e mais destaque, porque ele é o titular da ação penal e exerce o controle da atividade policial. Ele tem que estar guiando, o juiz tem que ser imparcial. Tem que assegurar, inclusive, as garantias constitucionais. Ok. Então, pessoal, realmente não é simples. Eu teria muito mais o que falar, pessoal, mas eu vou ter que avançar um pouquinho para me chegar no ápice que eu estou justamente tentando. Então, isso aqui eu já mencionei, as espécies de prisão, inclusive lembrando que essas duas últimas eu coloquei só por registro. Por quê? Porque elas são espécies de cautelares normais, elas não existem mais na forma autônoma. A prisão por ocasião da pronúncia, e por isso que eu chamo por ocasião da sentença. Desde o meu primeiro livro, primeira edição, eu dizia isso. Com todo respeito, o pessoal dizendo que eram 5 espécies de prisão. E a nova lei claramente diz isso. Pessoal, a responsabilidade civil. Tá? Por quê? Por que que o Estado, por que que a União vai ter que responder? Ah, professor, eu sei. É por causa daquele artigo do erro judiciário, né? Que está na Constituição, artigo 5º. Tem nada a ver. Tem nada a ver o erro judiciário. Com todo respeito a quem tem que contar. Ainda há doutrinador que diz isso. Que é o erro judiciário, que está previsto como direito e garantia fundamental a indenização lá, no corpo do artigo 5º, entre um dos 78 incisos, não é. O erro judiciário é questão meritória. Isso dá sim. Quando realmente o poder julga mal. O poder judiciário julga mal. É uma consideração material. É um erro, como se diz, injudicando. É impressionante, a gente não sabe nem português direito, né? E o Brasil tem essa moda. Não, vamos falar em latim, erro, injudicando, improcedendo, né? A gente vive, não, é bonito, né? O direito vive num formalismo impressionante. Pois é, dentro desse formalismo é prejudicando. Não é isso que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando de uma responsabilidade, com todo respeito a quem pensa em contrário, que é bem clara, que está disposta no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E essa responsabilidade, ela ocorre claramente em todo serviço público. É o serviço público, como qualquer outro. Ou não é? Quer dizer que eu vou negar, inclusive eu pago, e pago muito caro. Com todo respeito, né? Aqui, inclusive, aqui eu digo, né? As custas no Tribunal da Paraíba são conhecidas no Brasil inteiro. Não tem ninguém no tribunal aqui não, não é? Ave Maria. Mas o povo diz que é matando as custas aqui, né? E olha que parece que já deram uma diminuída, é verdade mesmo, é? O povo fala, eu só estou, olha, eu não estou dizendo por ciência própria, é por ouvir dizer, não é? Mas, enfim, é pago, pessoal.
E é caro. Claro que o processo penal não é caro, né? Mas o processo em si é caro. Então, eu tenho um serviço público que eu pago para ter. Geral, inclusive, no imposto, nas taxas pelo serviço público específico, na área não penal. E eu não assumo risco nenhum. Que história é essa de eu não assumir risco nenhum, doutor? Mas que negócio é esse que eu não tenho risco? É o que muitas vezes se quis. Se quis prender por prender, deter, se quis realmente retirar a liberdade do cidadão e o Estado simplesmente virar as costas a essa realidade. Só quem já ouviu falar ou quem teve alguém perto para saber quais são as agrúrias de alguém que é preso. Olha, eu já entrei em presídio, eu já entrei em delegacia, por óbvio. Mas não adianta, é só o cara que passa por isso. Meu irmão, vou ser sincero para vocês. Ele podia ser o cara antes da prisão. O famoso cara no bairro dele. O cara. Quando ele é preso, e aí não se interessa em saber o motivo pelo qual foi preso, não. Ele é estigmatizado por todos, inclusive, às vezes, pela própria família. A família dele vira as costas para ele. Eu tenho N casos. Vira as costas para ele. E ele dizendo, a fina força, que não tem culpa, que não tem participação, nada, e fica preso. E de uma hora para outra, simplesmente o Poder Judiciário, no meio do processo, sem sentença nenhuma, erro improcedendo mesmo, verifica que não, ele não devia ter sido preso, a prisão, inclusive, não era devidamente razoável, não estava justificada em elementos concretos, ele é solto. Ele vai conseguir tudo de volta, Miro. Ele vai conseguir o respeito que ele era o cara no bairro dele? Meu irmão, muitas vezes a família mesmo isola, perde mulher, perde o contato com os filhos, perde emprego, perde tudo. E tem dificuldade, inclusive, de se ressocializar. E olhe que ele não foi considerado culpado. É uma prisão processual. Às vezes de dias. Macula totalmente. E o poder público acha que tem o direito de fazer isso. Que faz parte, inclusive, da supremacia do interesse público sobre o privado. Poder sair no prendendo, me perdoa a expressão, à torta e à direita, sem assumir o risco quando se estão presentes os pressupostos. A ação ou omissão, na maioria das vezes é a ação, o nexo de causalidade e o patente prejuízo. Olhe, eu tenho até nesse livrinho o modelo já feito, vocês podem entrar no site, de graça, inclusive. Podem entrar no site, Grupo Gen, www.grupogen, Auditora Método. Tem lá um modelinho meu. Modelinho de uma ação de indenização cível contra o Estado ou contra a União. Porque parece, lembra da história, né? O pessoal gosta, tudo latim, no processo civil, do dano in re ipsa, né? Ave Maria, que nome feio. Que é o dano presumidamente moral de quem é inscrito, né, no SPC, será? Pois, meu amigo, com todo respeito, a jurisprudência se fixou também. Você foi preso por um segundo, além do necessário, ou indevidamente. Claro que eu estou exagerando, né? Só para você, é uma questão mesmo de exagero mesmo. Mas se você é preso, o dano é presumido, meu irmão. Eu sou preso indevidamente, sem juízo meritório, sem necessidade alguma. Agora, por que é que o poder público ainda não tem, vamos dizer, se tocado, enfrentado tanto? Porque, às vezes, ou na maioria das vezes, o cara tem alguma culpa que o poder público não consegue comprovar contra ele. Aí é o problema. Aí é a grande peculiaridade. Ou seja, não tem prova contra ele, beleza. Mas ele sabe que ele fez alguma coisa de errado. Aí ele prefere não atritar, ele não prefere não se embater com o poder público. Ou seja, com outras palavras, ele não entra com ação de indenização. Mas naqueles casos, onde ele não tem culpa nenhuma, e às vezes acontece, e que há uma ação errada, há uma análise equivocada dos pressupostos fáticos e jurídicos da prisão processual, é o que eu chamo a atenção aqui nessa parte,
justamente nessa situação, é indiscutível, pessoal, que aí sim ele vai ser obrigado a, vamos dizer, indenizar. É o que eu chamo de erro fático na análise dos requisitos da prisão provisória. O juiz erra mesmo. O juiz analisa mal. Não vou embora não, meninas. Por que esse desfile assim de hora para outra? Não sei essa sede louca, não precisa isso, mas é só para mostrar essa beleza, né? Até beber uma água. Sei para cá. A paraibana é assim, ela gosta de... pode dizer para mim, né? A cearense é danadinha, viu? Ah, é bom, não é? Eu ouvi. Tenho ouvido apurado, viu? Então, pessoal, esse erro fático, que é o caso mais comum, é você errar na análise dos requisitos mesmo. Esse aqui ocorre também, mas ele não ocorre com tanta evidência, não. O cara é preso, a prisão, ela estava justificada, ela tinha elementos realmente concretos para se prender, mas o Estado não consegue provar a culpa. Aí ele é absolvido posteriormente. Isso também é outro caso. São casos distintos. Mas dá na mesma. É o artigo 37, parágrafo 6º, que superdaneia ambos. E não sou eu que estou dizendo, não, pessoal. A maioria dos tribunais, inclusive o Tribunal da Paraíba. Não sei se você viu, Miro, você não advoga no lado penal, mas tem. Tem diversos casos. Inclusive, o primeiro tribunal foi do Rio Grande do Sul. E o STJ tem N decisões, aplicando direto o artigo 37, parágrafo 6º. Olha, não estou querendo fazer média, não. Mas poucos livros enfrentaram o tema. Eu, em 2007, comecei enfrentando esse tema, junto com meu colega, juiz criminal, doutor Pedro Carlos, nós enfrentamos. Logo após, tem vários outros livros específicos. Hoje tem livro específico, Fabiano, sobre o tema. Aí, nesse meu livro, é o último capítulo, onde eu chamo a atenção. Inclusive, para nossa alegria, um voto histórico de um dos maiores ministros que o Brasil já teve, que é o ministro Sepúlveda Pertence, um grande ministro, ex-procurador-geral da República, um grande ministro. Ele entrou com mais um feito para a história, dando um voto. Primeiro voto do Supremo, admitindo a aplicação do artigo 37, parágrafo 6º, para que a União, no caso específico, pagasse um valor para um preso. Inclusive, os valores, às vezes, estratosféricos mesmo. Tem casos, inclusive, de milhões de reais a pessoa que ficou presa. Depende da quantidade de dias, depende justamente dos prejuízos em específicos que cada pessoa passa. Mas é óbvio que esse valor, ele não vai compensar, não, pessoal. A vida da pessoa acaba no momento em que ela é presa. Se ela realmente não tem culpa no cartório, como se diz, e ela é presa, principalmente processualmente, de modo indevido, meu irmão, ela não vai receber a sua vida de volta de jeito nenhum. Esse dinheiro que vem, ele vem ali, tão somente para compensar muito pouco, para dar como se fosse, me perdoe dizer, mas ali um refresco, só mesmo para minorar a situação. Mas é direito. E vocês acham justo a gente ter esse direito desrespeitado, tão somente porque a violência é grande? Tão somente porque a segurança pública não é atingida? Será? Parece-me que não, pessoal. Então, já me sedimentando para a parte final, eu vou analisar com vocês, nessa parte final, os requisitos para que a gente tenha a constitucionalidade de uma prisão provisória e, consequentemente, exclua a responsabilidade. Como é que a gente faz? Primeiro, analisar em específico os elementos fáticos e jurídicos em cada caso concreto. Não é fácil.
a partir do interesse coletivo na segurança do processo, expressão inclusive aberta, e da própria sociedade. Aqui é que é o problema, a garantia da ordem pública. E o vetor da presunção de não culpabilidade. Você tem que analisar em cada caso, em cada situação. E aí uma necessidade de preocupação que tem que ter com a chamada antivisão do resultado final em caso de prisão preventiva. Porque vocês sabem, o doutor Nestor deve ter falado, a prisão preventiva é a prisão processual por excelência. É a mais utilizada, não é verdade? É a prisão realmente que o juiz, por ordem judicial, tem a temporária também, mas a prisão preventiva é a mais utilizada. Professor, entre a prisão preventiva e a temporária, qual é que tem trazido mais problema na prática? Por incrível que pareça, a temporária. Deveria ser a preventiva, né? Por que deveria ser a preventiva? Porque tem muito mais. Tem muito mais prisão preventiva do que temporária. Mas é porque o problema da prisão temporária é o erro inicial de prender para investigar. Esse é o problema, pessoal. Não se pode prender para investigar. Se investiga para prender. Olha a diferença. E essa cultura de prender para investigar ainda existe. Isso tem trazido muitos problemas. Muitos. Não são poucos, não. Então, conclusões, pessoal. O poder público, na atividade de restrição à liberdade do cidadão, deve tomar precauções, a fim de que não seja responsabilizado futuramente. Pois vivemos em um Estado constitucional, democrático de direito, em que os direitos fundamentais têm que ser respeitados. Faz parte, pessoal. Você quer viver num Estado e só ter direitos, você não quer ter nenhum risco, nenhuma obrigação, nada. Principalmente por ações estatais. Logo, essa atuação constritiva genérica, antes tida como normal, em razão da patente supremacia do interesse de resguardo da segurança pública, deve ser equilibrada. Está aqui, o suprassumo está aqui, com o direito fundamental de responder ao processo em liberdade como regra geral. Eu vou finalizar, pessoal, trazendo para vocês uma parte de um dos acórdãos históricos nesse país. Coincidentemente, eu fui atrás do então ministro do STJ, Luiz Fux, hoje ministro do STF, onde ele foi um dos primeiros, ele, José Augusto Delgado, aqui do Rio Grande do Norte, que chamou a atenção e o STJ balizou no sentido de que, sim, aplica-se, sim, a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Tá? Eu corri ali um pouquinho no meio por causa do tempo, mas esses slides vão ficar, tá? Disponíveis para vocês. Eu faço questão, pedir licença para ler. Eu pouco leio nas minhas falas, nas minhas palestras, mas aqui eu vou pedir. Olha, pessoal, a profundidade de uma das argumentações, de um desses acordos históricos que concedeu a responsabilidade civil, que determinou, em específico, aí, da União. Deveras,